bênçãos de Deus, iniciamos a 10ª reunião do 4º período legislativo 2023, cumprimentando o vereador Hilton, segundo secretário, vereador Beto, primeiro secretário, vereador Zósimo, vereador José Higino, vereador Marco Sérgio, vereador Juarez, vereador Enildo, assessores, a imprensa aqui presente, o guarda, pedir para que todos fiquem de pé para cantarmos o hino da nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil, tua serra, teu Capibaribe, tuas pontes e tua matriz, me tumesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz, limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Peço para a secretária ler a ata da última reunião. A ata da 9ª reunião ordinária do 4º período legislativo do ano 2023, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2023, foi realizada a 9ª reunião ordinária do 4º período legislativo do ano de 2023, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 9 horas. Presentes os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enildo de Araújo Souza, José Higino Corrêa de Oliveira Neto, José Nilton Cavalcante, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna e Zélia Maria Barbosa Marques. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da ata anterior, a qual, lida e ouvida, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a leitura do expediente do dia que consta. Do Legislativo, 27 emendas modificativa, individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023, de autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, emendas modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 001 de 2023 até a emenda de número 010 de 2023. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emendas modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 011/2023 até a emenda de número 026/2023. De autoria do vereador Antônio Machado de Souza Neto, emenda modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 027/2023. Dando continuidade, o senhor presidente Daniel Paulo de Moura autorizou a secretária dos Trabalhos a ler a pauta do dia, do Legislativo, de autoria do vereador José Higino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 052/2023, emenda.
concede medalha do Mérito Legislativo e dá outras providências. O projeto passou pela Comissão de Redação e Leis e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. O vereador usou da tribuna para defender e justificar seu projeto de decreto legislativo. O projeto foi aprovado por unanimidade. O vereador Antônio Machado de Souza Neto usou da palavra e solicitou a colaboração dos pares da Casa Legislativa. Sugeriu que todas as emendas fossem lidas e, ao final de todas elas, passassem pelas comissões para que fossem postas em votação. O presidente da mesa acatou a solicitação do vereador Antônio Machado de Souza Neto e colocou em votação nominal a todos os vereadores presentes. A solicitação do vereador foi aprovada por unanimidade, voltando assim nas emendas, ao final da leitura de todas, votação em conjunto. Ainda do Legislativo, de autoria do vereador Marcos André da Silva Paz, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 016, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções e associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 33.000 para a Associação Comunitária de Vila Urucuba. Segundo, R$ 10.248,07 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Terceiro, 24.000 para a Associação Mão Amiga. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. Marcos André da Silva Paz. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 017/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 27.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Acho que estão entrando hoje, Elcio fala. Então eu tenho que corrigir. Foi só aqui.
Oi. Ele está testando ali, sei o quê. Pronto, de novo. A ata da 9ª reunião ordinária do 4º período legislativo, ano de 2023, na Câmara Municipal de Limoeiro, presidida pelo vereador Daniel Paulo de Moura. Aos 22 dias do mês de novembro do ano de 2023, foi realizada a reunião ordinária do 4º período, a 9ª reunião ordinária do 4º período legislativo do ano de 2023, na Casa Professor Agripino de Almeida, situada na Rua da Matriz, número 134, Limoeiro, Estado de Pernambuco, às 9 horas. Presentes os senhores vereadores Daniel Paulo de Moura, Antônio Machado de Souza Neto, Enildo de Araújo Souza, José Egino Corrêa de Oliveira Neto, José Nildo Cavalcante, José Ronaldo de Moraes Souza, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, Juarez Antônio da Cunha, Marcos André da Silva Paz, Marcos Sérgio Barbosa da Silva, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, Roberto Marques da Silva, Severino Inácio de Luna, Zélia Maria Barbosa Marques. Verificando o número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e autorizou a secretária dos Trabalhos a fazer a leitura da ata anterior, a qual lida e ouvida foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, o senhor presidente autorizou a leitura do expediente do dia que consta do Legislativo 27 emendas modificativas ao projeto de lei número 015/2023, de autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 001/2023 até a emenda de número 010/2023. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emendas modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 011/2023 até a emenda de número 026/2023. De autoria do vereador Antônio Machado de Souza Neto, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 027/2023. Dando continuidade, o senhor presidente Daniel Paulo de Moura autorizou a secretária dos Trabalhos a ler a pauta do dia do Legislativo, de autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira Neto, projeto de decreto legislativo número 052/2023, em emenda, concede medalha do mérito legislativo e dá outras providências. O projeto passou pela Comissão de Redação e Leis e foi aprovado por unanimidade. O projeto foi posto em discussão. O vereador usou da tribuna para defender e justificar seu projeto de decreto legislativo. O projeto foi aprovado por unanimidade. O vereador Antônio Machado de Souza Neto usou da palavra e solicitou a colaboração dos pares da Casa Legislativa, sugeriu que todas as emendas fossem lidas e, ao final de todas elas, passassem pelas comissões para que fossem postas em votação. O presidente da mesa acatou a solicitação do vereador Antônio Machado de Souza Neto e colocou em votação nominal a todos os vereadores presentes. A solicitação do vereador foi aprovada por unanimidade, votando assim nas emendas ao final da leitura de todas. Votação em conjunto. Ainda do Legislativo, de autoria do vereador Marcos André da Silva Paz, emenda modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 016/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2.69. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa 3.3.50. Seu Daniel, licença.
Programa 08.244.0486.2.69. Subvenções e associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.43.00. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 33.000 para a Associação Comunitária de Vila Urucuba. Segundo, R$ 10.248,07 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Terceiro, R$ 24.000 para a Associação Mão Amiga. Sala das Sessões em 17 de novembro de 2023. Marcos André da Silva Paz. De autoria do vereador José Nilton Cavalcante, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 017/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08.244.0486.2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 27.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 40.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 7.248,07 para a Associação Comunitária de Cidadania e Juventude. R$ 27.248,07. R$ 10.000 para a Associação Comunitária de Tabuleiro e Travessia. R$ 20.000 para a Associação dos Moradores da Coab de Limoeiro. Terceiro, R$ 10.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim, que é o total da R$ 40.000. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. José Nilton Cavalcante, de autoria do vereador Juarez Antônio da Cunha. Emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 018/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08.244.0486.2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 37.500. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.350.43.00. R$ 19.748,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 256, Programa 27.812.0224.2046. Subvenções a entidades desportivas. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 10.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 15.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Segundo, R$ 15.000 para a Associação Comunitária Vila Mendes. Terceiro, R$ 7.500 para a Associação Comunitária Cabeça de Vaca. R$ 37.500 no totalizando. Quarto, R$ 7.500 para a Sociedade Musical 25 de Setembro.
Quinto, R$ 12.248,07, Centro Cultural Galpão das Artes. R$ 19.748,07, totalizando. Sexto, R$ 10.000 para a Associação Limoeirense de Futebol. R$ 10.000 no total. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. Juarez Antônio da Cunha. De autoria do vereador José Ronaldo de Moraes Souza, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 019/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. Valor, R$ 20.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 5000000. Código 261, Programa 15.451.0323.1023. Construção, ampliação e restauração de encostos, muro de arrimo, escadarias e natureza da despesa, 4.4.90.5100. 47.000. Fonte de recursos, impostos e transferências de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 20.248,07 para a Sociedade Musical 29 de Maio. Segundo, 23.000 para obras de rampas e escadarias na Travessa do Genipapo. Terceiro, 24.000 para obras de rampas e escadarias no Alto da Caixa d'Água, Alto da Pitombeira, totalizando R$ 47.000. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. José Ronaldo de Moraes Souza. De autoria do vereador Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 020/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. 10.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 256, Programa 27.812.0224.2046. Subvenções a entidades desportivas. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 20.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 386, Programa 27.812.0224.2046. Construção e ampliação de quadras e campo de futebol. Natureza da despesa, 4.4.90.5100. Valor, R$ 37.248,07. Fonte de recurso, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 10.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Segundo, 10.000 para a Companhia de Eventos Leonardo. Terceiro, 10.000, Boi Dourado Limoeiro. Quarto, R$ 37.248,07 para obras de construção de banheiros, vestiários e banco de reservas no campo do Centro Social Urbano. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. Marcos Sérgio Barbosa da Silva. De autoria do vereador Enildo de Araújo Souza, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 021/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 309, Programa 26.782.0534.1040.
Construção de pontes, pavimentação em asfalto e calçamento. Natureza da despesa, 4.4.90.5100. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 33.624,03 para obras de calçamento da Travessa José Barbosa de Lucena, em Mendes. Segundo, R$ 33.624,03 para a obra de calçamento da Travessa João Salgado, em Mendes. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Enildo de Araújo Souza. De autoria do vereador José Zósimo de Albuquerque Oliveira, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 022/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 67.248,07 ao Instituto Padre Luiz Chequim. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, José Zósimo de Albuquerque Oliveira. De autoria do vereador Josailton da Silva Arruda, apresentar a emenda de número 023/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 261, Programa 15.451.0323.1023. Construção, ampliação e restauração das emendas. Construção e ampliação e restauração de encostas, muro de arrimo, escadarias e natureza da despesa, 4.4.90.5100. R$ 61.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 15.451.0323.1031. Revitalização e sinalização de ruas e avenidas. Natureza da despesa, 4.4.90.5100. R$ 6.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 6.000 para obras de revitalização do canteiro central da Rua da Gameleira. Segundo, R$ 26.000 para a obra de construção de rampas de acesso na Rua do Cajá. Terceiro, R$ 35.248,07 para obras de construção de muro de arrimo no condomínio Alameda Beira Rio, no Juá. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Josailton da Silva Arruda. De autoria do vereador Roberto Marques da Silva, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 024/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 27.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 20.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 256, Programa 27,
812.0224.2046. Subvenções a entidades desportivas. Natureza da despesa, 3.3.50.43.00. R$20.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 10.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Segundo, R$ 17.248,07 para a Associação Mão Amiga. Terceiro, 20.000 para a Caravana do Palhaço Chililique. Quarto, 20.000 para a Academia Flávio Ogro. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. Roberto Marques da Silva. De autoria do vereador Daniel Paulo de Moura, emenda modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 025/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 55.000 ao Instituto Padre Luiz Chequim. Segundo, R$ 12.248,07 ao Instituto Nossa Senhora da Paz. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Daniel Paulo de Moura. De autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques, emenda modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 026/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 67.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Valor total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 40.000 para o Círculo Operário de Limoeiro. Segundo, 27.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. De autoria do vereador Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, emenda modificativa individual e impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venham, por meio desta, apresentar a emenda de número 027/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.43.00. R$ 22.416,02. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 44.832,04. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 22.416,02, Centro Cultural Galpão das Artes. Segundo, R$ 22.416,02, Sociedade Musical Santa Cecília. Terceiro, R$ 22.416,02, Instituto Padre Luiz Chequim. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior.
De autoria do vereador Antônio Machado de Souza Neto, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 028/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 50.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 17.248,07. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 22.416,02 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Segundo, R$ 17.248,07 para a Associação dos Pequenos Criadores de Espíndola. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Antônio Machado de Souza Neto. De autoria do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 029/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 57.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 256, Programa 27.812.0224.2046. Subvenções a entidades desportivas. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 10.248,07. Fonte de recurso, imposto e transferência de impostos, 500.0000. Total para as demais áreas, R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, R$ 6.000 para o Centro Cultural Galpão das Artes. Segundo, R$ 6.000 para a Caravana do Palhaço Chililique. Terceiro, R$ 10.248,07 para a Sociedade Musical de 25 de setembro. Quarto, R$ 15.000 para a Associação Comunitária Cabeça de Vaca. 5, R$ 15.000 para a obra Santa Isabel. Sexto, R$ 15.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. De autoria do vereador Severino Inácio de Luna, emenda modificativa individual impositiva ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda de número 030/2023, passando a conter a dotação orçamentária descrita abaixo. Código 420, Programa 08-244-0486-2069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 15.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Código 377, Programa 13.392.0247.2062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 57.000. Fonte de recursos, imposto de transferência de impostos, 500.0000. Código 686, Programa 08-241-0485-206. Subvenções a associações de natureza da despesa, 3.3.50.4300. R$ 12.000. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos, 500.0000. Total para as demais áreas, R$
R$ 67.248,07. Total geral das emendas, R$ 67.248,07. Primeiro, 6.000 para a Associação Mais Verde para Limoeiro. Segundo, 6.000 para a Associação Adoráveis Vidas Latas. Terceiro, 5.000 para o Instituto Paz Capoeira. Quarto, 10.000 para a Caravana Palhaço Chililique. 5, R$ 15.000 para o Instituto Padre Luiz Chequim. Sexto, R$ 12.000 para a Associação Lar do Idoso Francisco Elias de Freitas. Sala das Sessões, em 17 de novembro de 2023, Severino Inácio de Luna. As emendas modificativa individual e impositiva, número 015/2023, passou pelas comissões de Redação e Leis, Finanças e Orçamento, Educação e Saúde e Legislação, Assistente Social, Obras e Urbanismo e Serviços Públicos. Em todas as comissões foi aprovada por unanimidade. As emendas foram postas em discussão e aprovadas por unanimidade. Aos 5 minutos finais, usaram da palavra os vereadores Severino Inácio de Luna, José Zósimo de Albuquerque Oliveira, José Gino Corrêa de Oliveira Neto, Josenildo Cavalcante, Antônio Machado de Souza Neto, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior e o presidente da mesa diretora, Daniel Paulo de Moura. O senhor presidente deu por encerrada a reunião e marcou a próxima para o dia 28 de novembro de 2023, para as 15 horas. Do que, para constar do primeiro secretário, eu, Roberto Marques da Silva, mandei lavrar a presente ata que lida e achada conforme assino com o senhor presidente e os demais vereadores. Precisa assinar, não, né? Vai retirar aí. Quer não. A ata da 9ª reunião ordinária do 4º período legislativo de ano 2023 da Câmara Municipal de Limoeiro encontra essa discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Peço para a secretária ler a pauta do dia. Hoje não.
Cadê Rafa pra ajeitar? Não, tem mesmo, tem mesmo. Só quem sabe é Rafa. Não tá frio? Tá mais que o nome da Tá bom. o alto menos 17. É. Já vi. Tá quase 30. Então. 29 hoje. Não tá? Nada de nosso mesmo. Porque ele é frio mesmo. Ele é frio. É grande o negócio aí. Mas ele não fica assim, não. Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 001/2023, passando o artigo 7º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abertura de créditos suplementares até o valor correspondente a 5% da despesa fixada nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º agora fugiu. E 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, para atender à insuficiência de dotações estabelecidas nesta lei em créditos adicionais. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. 43º, o artigo 43º. Deu uma fugida. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 002/2023, passando o artigo 8º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 8º. O Poder Executivo só poderá efetuar a alteração ou inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fonte de recursos, quando necessário, para atender categoria de programação e categoria econômica de despesas, mediante a aprovação do Poder Legislativo. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. Comissões de Redação e Leis. Não vai retirar? Presidente, Por não, gostaria de retirar as duas emendas de minha autoria. A justificativa é porque nós sabemos o resultado de vários anos e da última vez trouxe até prejuízo para mim, que foi pau em tudo, não foi só nela. Então eu pedi para reler separado e estou retirando as duas emendas. Senhor Então, presidente, por não, vereador. outro que veio para a situação. A emenda modificativa do projeto de lei 015/2023 será arquivada. Posso continuar? Posso continuar? Do vereador José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 003/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Suplementação em valor. Código 258, Programa 15451032311021. Aquisição de máquinas e equipamentos. Natureza da despesa 44.9052. 1.010.010.000.
Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. 1.500. Valor total para as demais áreas, 1.010.000. Total geral das emendas, 1.010.000. Anulação, valor, código 140, programa 99999, 9999, 9999, 9002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 44.9052. R$1.010. Fonte de recursos, impostos e transferência de impostos. Valor total para as demais áreas, 1.010.000, desculpa. Valor geral das emendas, 1.010.000. Primeiro, 200.000 para aquisição de máquinas Patrol. Segundo, R$160.000 para aquisição de enxadeira. Terceiro, R$500.000 para aquisição de máquina de esteira. Quarto, R$150.000 para aquisição de 2 caminhões caçamba. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 004/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Código demais áreas e valor. Código 521, programa 1030 204281.064. Aquisição de ambulâncias. Natureza da despesa, 44.9052, R$300.000. Fonte de recurso, imposto de transferência de impostos. Valor total para as demais áreas, R$300.000. Total geral das emendas, R$300.000. Anulação e valor. Código, programa 999999, 9999, 9002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 44.9052, R$300.000. Fonte de recurso, imposto e transferência de imposto, 1.500. Valor total para as demais áreas, 300.000. Total geral das emendas, 300.000. Primeiro, 150.000 para aquisição de ambulâncias para a sede municipal. Segundo, 150.000 para aquisição de ambulâncias para o sítio Cabeça de Vaca. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 005/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 371, programa 1339-202472.060. Apoio às atividades festivais e culturais. Natureza da despesa, 33.9039, 820.000. Fonte de recurso, imposto e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 820.000. Total geral das emendas, 820.000. Anulação e valor. Código, programa 99999-9999-9002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 33.9039, 820.000. Fonte de recurso, imposto e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 820.000. Total geral das emendas, 820.000. 300.000 para a festa de São Sebastião. 30.000 para a festa de Gamileira. 300.000 para São João e São Pedro da Rua da Alegria. 20.000, festa Nossa Senhora de Fátima. 50.000, festa da Nossa Senhora da Apresentação. 100.000, festividade com carnaval. 20.000, festa de São Cristóvão. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023.
Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 006/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 420, programa 08. É. Ô, Chopão, tá tudinho faltando um código. Já botou E aqui atrás 140. ele assinar tudinho aí. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 006/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 420, programa 0824 40 4862 069. Subvenções a associações e fundações. Natureza da despesa, 33.5043, R$60.000. Fonte de recursos, imposto, transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, R$60.000. Total geral das emendas, R$60.000. Anulação em valor. Código 240, programa 99999999002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 30.5043, R$60.000. Fonte de recurso, imposto, transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 60.000. Total geral das emendas, 60.000. Primeiro, 20.000, subvenção Leonarte. Segundo, 10.000, Associação dos Moradores de Duas Pedras. 30.000, subvenção Associação e Líderes Evangélicos de Limoeiro, a APLEU. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023. José Egino Corrêa de Oliveira Neto. 40. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 007/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 377, programa 1339-2024-72-062. Subvenções a entidades culturais. Natureza da despesa, 33.5043, 10.000. Fonte de recurso, imposto, transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 10.000. Total geral das emendas, 10.000. Anulação, valor. Código 240, né? 240, né? 140. Programa 99999999002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 33.5043, 10.000. Fonte de recurso, imposto, transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 10.000. Total geral das emendas, 10.000. R$10.000 para o Instituto Histórico e Geográfico e Cultural de Limoeiro. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023, o José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 008/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas e valor. Código 338, programa 2060-500962.055. Manutenção de mercados e feiras. Natureza da despesa, 33.9039, R$500.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 500.000. Total geral das emendas, 500.000. Anulação em valor. Código 140, programa 99999999002. Reserva de contingência. Natureza da despesa, 33.9039, R$500.000. Fonte de recurso, imposto e transferência de impostos, 1.500. Valor total para as demais áreas, 500.000. Total geral das emendas, 500.000. R$200.000 para a construção e restauração dos bancos e espaços da Praça Ernesto Cavalcante, com ampliação da feira da Rua Francisco Atelano. R$100.000 para a restauração da feira de frutas e verduras da Rua Francisco Falcão. R$100.000 para a restauração dos bancos e espaços da feira do Alto São Sebastião. R$100.000 para a restauração de bancos de feira do pátio da feira. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2023, o José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Venho, por meio desta, emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023.
venho por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 009/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo, demais áreas e valor. Código 334, Programa 2060-500961.046. Construção, ampliação e restauração de mercados e feiras livres. Natureza da despesa, 449051, R$100.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, R$1.500. Valor total para as demais áreas, R$100.000. Total geral das emendas, R$100.000. Código 140, Programa 99999999999002, reserva de contingência. Natureza da despesa, 449051, R$100.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, R$1.500. Valor total para as demais áreas, R$100.000. Valor geral das emendas, R$100.000. R$100.000, reforma do mercado público. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 010/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Demais áreas. Código 294. Programa 15452032611033. Construção, ampliação e restauração de cemitérios públicos. Natureza da despesa, 449051, R$200.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, R$1.500. Valor total para as demais áreas, R$200.000. Total geral das emendas, R$200.000. Anulação em valor. Código 140, Programa 9999999999002, reserva de contingência. Natureza da despesa, 449051, R$200.000. Fonte de recursos, imposto e transferência de impostos, R$1.500. Valor total para as demais áreas, R$200.000. Total geral das emendas, R$200.000. Primeiro, R$200.000, construção do velório e ampliação do cemitério São João Batista. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Comissões de Redação e Leis, José Egino Corrêa de Oliveira Neto. Relator, Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro, José Ronaldo de Moraes Souza. Comissões de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator, José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro, Severino Inácio de Luna. Comissão de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator, José Nilton Cavalcante. Membro, Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Comissão de Legislação e Assistente Social, presidente Juarez Antônio da Cunha. Relator, Severino Inácio de Luna. Membro, Zélia Maria Barbosa Marques. Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, presidente Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Relator, Zélia Maria Barbosa Marques. Membro, Enilde Araújo Souza. Emenda modificativa ao projeto de lei de autoria do vereador José Egino Corrêa de Oliveira, de número 015. Ô, Rafa. Sim, cadê o número da emenda? 03 a 010, encontra em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado.
de autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 011/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de quadra coberta em Ribeiro do Mel no valor de R$ 1 milhão. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 012/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de praça com brinquedos na comunidade da Prainha no valor de 300 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 013/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, aquisição de ambulância para a comunidade da Prainha no valor de 200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 014/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, ampliação e restauração da Escola Santa Lúcia em Duas Pedras, no valor de R$ 250 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 015/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Construção de Academia da Saúde em Bom Sucesso, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 016/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção da Academia da Saúde em Lages, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 017/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção da Academia da Saúde na Congal, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 018/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, complementação da pavimentação da Rua do Seixo até Vital Paulino, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 019/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção da praça com brinquedos em Ribeiro do Mel, no valor de R$ 200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 020/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, construção de praça com brinquedos na Congal, no valor de R$ 200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 021/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, ampliação do sistema simplificado de abastecimento d'água de Lages, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023. Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 022/2023,
modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação asfáltica de Ribeiro do Mel no valor de R$ 1 milhão. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 023/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Pavimentação das transversais da comunidade de Duas Pedras no valor de R$ 800 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 024/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação da avenida principal do loteamento Duas Pedras, no valor de R$ 500 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 025/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, pavimentação do pátio em frente à igreja de Ribeiro do Mel, no valor de R$ 150 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. Emenda modificativa ao projeto de lei número 015/2023. Venham por meio desta apresentar a emenda modificativa de número 026/2023, modificando a dotação orçamentária descrita abaixo. Primeiro, aquisição de ambulância para Congal no valor de R$ 200 mil. Sala das Sessões, em 28 de novembro de 2023, Zélia Maria Barbosa Marques. Comissões de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. Comissões de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Relator José Nilton Cavalcante. Membro Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Legislação e Assistente Social, presidente Juarez Antônio da Cunha. Relator Severino Inácio de Luna. Membro Zélia Maria Barbosa Marques. Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, presidente Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Relator Zélia Maria Barbosa Marques. Membro Enildo de Araújo Souza. Emenda modificativa ao projeto de lei 011 a 026 de 2023, de autoria da vereadora Zélia Maria Barbosa Marques. Encontra-se discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Do vereador Antônio Machado de Souza Neto. Emenda modificativa ao projeto de lei 015/2023. Venho, por meio desta, apresentar a emenda modificativa de número 027/2023, passando o artigo 7º a vigorar com a seguinte redação. Artigo 7º. O chefe do Poder Executivo só poderá efetuar a abertura de créditos suplementares de despesas fixadas nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender à insuficiência de dotações estabelecidas nesta lei e em créditos adicionais, mediante a aprovação do Poder Legislativo Municipal. Sala das Sessões, em 21 de novembro de 2023, Antônio Machado de Souza Neto. Comissões de Redação e Leis, presidente José Gino Corrêa de Oliveira Neto. Relator Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior. Membro José Ronaldo de Moraes Souza. Comissões de Finanças e Orçamento, presidente Antônio Machado de Souza Neto. Relator José Zósimo de Albuquerque Oliveira. Membro Severino Inácio de Luna. Comissão Severino Inácio de Luna.
Comissões de Educação e Saúde, presidente Roberto Luiz de Freitas Galvão Júnior, relator José Nilton Cavalcante, senhor Daniel, membro Marcos Sérgio Barbosa da Silva. Comissão de Legislação e Assistente Social, presidente Juarez Antônio da Cunha, relator Severino Inácio de Luna, membro Zélia Maria Barbosa Marques. Comissão de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, presidente Marcos Sérgio Barbosa da Silva, relator Zélia Maria Barbosa Marques, membro Enilde Araújo Souza. Emenda 027, de autoria do vereador Antônio Machado Souza Neto, contra discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Pela ordem, presidente. Até para um esclarecimento maior entre os pares, eu não sei se o autor ele vai pôr em discussão ou apresentar alguma argumentação sobre o conteúdo da emenda. É um direito que lhe assiste. Mas, presidente, até em respeito à celeridade da administração pública, o princípio da eficiência, já visto que essa Câmara também precisou de algumas dotações vinda do Executivo, e mediante toda a transparência que já foi efetivado e mostrado por essa gestão, eu vou me posicionar, com todo respeito aí, desfavorável a essa emenda. Continua a discussão. Não havendo discussão, votação. Senhor presidente, eu comungo do pensamento de Robertinho. Eu acho que não ficou claro a explicação em relação a essa emenda aí. O conteúdo. Foi muito ligeira a leitura. E eu solicitaria ao proponente que fizesse uma explanação do conteúdo da emenda. Vereador Neto Siqueira. Explanação. Senhor presidente, a leitura é bem clara. A proposição é no sentido de toda e qualquer suplementação passar pela Câmara. O texto é bem simples. Na proposta, o prefeito diz que não precisa. E na emenda é que precise passar pela Câmara, sem a flexibilidade. Somente isso. O texto é bem autoexplicativo. A emenda continua em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Que for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado. Reprovada com o voto favorável. Neto Siqueira, vereador Zé Gino e o vereador Zósimo. Em 5 minutos finais para o vereador que quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Marcos Sérgio. Senhor presidente, Daniel, primeiro secretário Beto, segundo o vereador Hilton, aos vereadores, vereadora Zélia, eu quero neste momento fazer um convite a todos vocês, serei breve, um convite a todos vocês para amanhã à noite, no Estudo Padre Luiz Chequim. Então, ouvindo as demandas sociais pertinentes ao desenvolvimento econômico, combate à pobreza, geração de emprego e renda, é buscar trazer ao debate público as potencialidades do nosso território, com vistas a fomentar um diálogo qualificado em torno do desenvolvimento econômico do município de Limoeiro. Convido vossas senhorias, juntamente com vários empresários, que entramos em contato, representando os poderes públicos
instituições representativas do comércio, a CIO, CDL, indústria, organizações não governamentais, instituições bancárias, todos os bancos privados e públicos, a OAB Limoeiro, SEBRAE, inclusive pela SEBRAE vem o gerente regional, deixa eu só pegar o nome dele aqui, a Valberto Alexandre, gerente regional da SEBRAE, confirmado também Pedro Neves, que é o diretor da ADEP, Agência de Desenvolvimento de Pernambuco, vem Valberto, que é presidente do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil de Pernambuco, também já confirmou presença. Então, entre os objetivos está, o encontro chama-se Limoeiro para o Futuro, que terá como objetivo unir os atores do cenário econômico e político através de suas diversas instituições e demais interessados, para traçar estratégias com a intenção de encontrar caminhos para o desenvolvimento econômico sustentável de Limoeiro. Entre os objetivos estão a exposição das potencialidades econômicas, a apresentação de uma estratégia de desenvolvimento econômico e a elaboração de calendário de ações. E eu coloquei aqui embaixo, né, nossa cidade tem assistido o desenvolvimento de Pernambuco de maneira passiva. Nas últimas 3 gerações, perdemos o protagonismo que o passado nos reservou. Assistimos o fim da cultura do algodão, que ressurge no sertão através de novas técnicas de cultivo. Vimos o fechamento da Durabem e a ascensão do polo de confecção de Santa Cruz, Toritama e agora Surubim. Deixamos de ser referência na produção leiteira, passando esse título para a região de Garanhuns. Perdemos mais, mas chegou a hora de pararmos de perder. Temos a força da juventude, temos as tecnologias e temos exemplos, precisamos de união. Então, a ideia que nós tivemos foi fazer um encontro, o que será o primeiro encontro, no sentido de encontrar alternativas, caminhos para o desenvolvimento econômico da cidade. Eu sempre pensei, já disse aqui anteriormente, que a Câmara de Vereadores tem que ser o local pensante da cidade, no intuito de achar soluções, caminhos, também para o desenvolvimento econômico da cidade. Né? Inclusive, já propusemos anteriormente, e foi aprovado por todos, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico, que será uma pauta de um outro momento a ser colocado num calendário amanhã à noite. Então, será um grande momento. Já entramos em contato pessoalmente com esse pessoal, né? E o grande caminho que a gente vai viabilizar nesse momento é a inserção de Limoeiro no Polo Têxtil Santa Cruz Toritama. Então, a produção de Santa Cruz e Toritama já está tão grande que já lhes falta mão de obra. Então, eles estão produzindo demais e não tem mais por onde, nas cidades das duas, crescerem. Tanto que eles já alcançaram Surubim. Surubim hoje tem 1.000 costureiras produzindo para Santa Cruz e Toritama. Em um só bairro de Surubim, chamado Coqueiros, eles têm 300 costureiras produzindo para Toritama, com facção própria, ganhando algo em torno de 2 a 5 mil reais. Então, você imagina uma cidade com 1.000 costureiras ganhando 2 mil reais por baixo cada uma, o que coloca 2 milhões de reais no comércio anualmente. Então, aquele pensamento de se conseguir indústria de grande porte, de 1.000, 2.000 empregos, eu acho que é muito difícil, já disse isso, pode acontecer. Mas antes que isso aconteça, a gente tem caminhos viáveis que podemos apresentar à sociedade, às pessoas, à cadeia produtiva, a quem quer produzir, a quem tem dinheiro para investir, ou para quem é o autônomo, que tem um MEI, no sentido de engajar-se dentro desse projeto. Neste momento também, amanhã à noite, será anunciado um investimento que estamos viabilizando, de algo em torno de R$1 milhão, a proporcionar a criação de quase 200 empregos em nossa cidade a partir de janeiro. Então, um grupo de Santa Cruz, que a gente anuncia amanhã à noite, explica direitinho como é que vai ser, né, irão criar uma fábrica aqui na cidade para produzir roupa, blusa, short, lingerie, para a produção com destino a Santa Cruz, dentro desse princípio de que a gente tem a mão de obra e ele já não tem. Então, a ideia desse primeiro momento, dessa fábrica, portanto, é trazer o investimento para cá. Só de máquinas é mais de R$500 mil, serão 30 máquinas a princípio, e que no momento máximo chegará a 150 costureiras direto, com mais os empregos dentro da fábrica, né, outros. Enfim, então seria um primeiro passo no intuito de tentar colocar Limoeiro dentro dessa rota têxtil, até pela proximidade que nós temos com Recife,
para não perdermos para as cidades do sertão, como já está acontecendo, o que para os empresários também é muito melhor aqui, porque é mais perto de Recife, do que ir para o sertão por conta do transporte para a capital. Então, são investimentos altíssimos, né? Esse pessoal de Santa Cruz e Toritama, eles têm um capital de giro muito alto, né? A cidade que está muito além de Limoeiro, e a gente em Limoeiro está vendo isso acontecer passivamente, sem que a gente faça nada. Então, a gente está convocando, portanto, toda a sociedade limoeirense, todos os investidores, né, todos os que amam Limoeiro, né? Eu não estou falando isso de questão partidária, mas é um pensamento de todos que amam Limoeiro, que sonham com um Limoeiro melhor, com desenvolvimento partindo daquilo que a gente tem, que é mão de obra. A gente tem investidores que podem ir partir para esse lado, vendo de que forma, por isso que o SEBRAE estará, por isso que o NTCPE estará, os bancos, o Banco do Nordeste vai estar, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Então, existem várias linhas de financiamento, né, e para fazer essa produção, para escoar o local de compra da produção. É praticamente certo, é produzir e vender. E garantir geração de renda e geração de emprego na cidade, que é tão carente por emprego. Então, a gente tem uma quantidade imensa. Eu fiquei abismado, quando eu fui na assistência social, em ver que das 60 mil pessoas que moram em Limoeiro, praticamente 30 mil vivem do Bolsa Família. Esse número até hoje não me saiu da mente. Então, é uma cidade que precisa de emprego. É uma cidade que está muito pobre ainda, na dependência do Bolsa Família de 600 e poucos reais. Né? Não estou dizendo, não sou contra, obviamente sou favorável ao Bolsa, mas se a gente conseguisse chegar a uma condição que diminuísse isso significaria dizer que a nossa população estaria recebendo melhor. Então, com salário maior no bolso, o comércio se desenvolveria mais e toda a cadeia, né? Então, a gente conseguiria alcançar um patamar bem maior. Então, o convite fica estendido a todos os vereadores que estão aqui, a todo mundo que está em casa, aqueles que amam o Limoeiro de verdade. E aí, como eu falei, não é uma questão partidária minha, a gente tomou a iniciativa e procurei os caminhos, né? Procurei os caminhos que podem viabilizar isso, e a gente conseguiu, né, junto com alguns parceiros, viabilizar a vinda da instalação dessa fábrica a ser instalada a partir de janeiro em Limoeiro, a princípio com 30 costureiras, e vai pegando ritmo e até aumentar a produção a chegar a 150, e quem sabe isso estimularia outras e outras pessoas a fazerem o mesmo. Para vocês terem uma ideia, um dos empresários que vão fazer o investimento, ele já tem 20 costureiras aqui em Limoeiro, produzem aqui e eles vêm buscar. Vejam que a gente não sei se vocês, mas a gente nem imaginava que isso estivesse acontecendo aqui. Já tem gente costurando aqui e mandando para lá, né? Produção própria, pequena, quer dizer. Então, a gente tem tudo para conseguir trazer esses investimentos para cá, né? E quem sabe a gente dá uma guinada na economia de Limoeiro, voltando-se para o têxtil, para a malha e depois para o jeans. Tem alguns projetos também voltados para o jeans, inclusive financiados pelo governo do Estado. E aí convido a todos, né, se estende a todo mundo que está aqui e está em casa. Muito obrigado. Amanhã à noite, no Estudo Padre Luiz Chequinha, a partir das 19 horas. A palavra continua facultada. Mais algum vereador quer usar da palavra? Não havendo mais quem queira usar da palavra, eu quero marcar a próxima reunião para o dia 30, próxima quinta-feira, às 15 horas. Também convidar todos os pares para a entrega do título de cidadão ao Padre Ícaro, que vai acontecer lá na paróquia de São Sebastião. Então, todos os vereadores estão convidados para, a partir das 19 horas da próxima quarta manhã, fazer a entrega do título de cidadão limoeirense a Padre Ícaro, lá na Igreja Católica do Alto São Sebastião. É na quinta ou amanhã? Então, consertando na quinta-feira, próxima quinta-feira, a gente marca a reunião para 2 horas, para que dê tempo para todos os vereadores que queira comparecer lá na Igreja do Alto São Sebastião para fazer a entrega do título cidadão ao Padre Ícaro, próxima quinta-feira. Na quinta-feira está entrando os que vai entrar em pauta, né? Tem? Então pronto. Os que tiverem, não é? Vamos fazer também a
sistematização e votar o orçamento, próxima quinta-feira. Não tendo mais nada a tratar, também quero considerar aqui acatado o ofício do vereador Antônio Machado de Souza Neto, onde convoca a Secretaria de Cultura para fazer alguns esclarecimentos nesta casa. Vamos marcar a data e passar para os pares. Não tendo mais nada a tratar, encerro a sessão desta noite, desejando boa tarde a todos.